Opa aí pessoal, beleza? Eu sou o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, o que eu vou estar fazendo? Vai ser um vídeo sobre Flamengo, sobre contratações do Flamengo. Falar um pouco sobre isso, né, gente? Já que faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal. E eu queria falar sobre as contratações que o Flamengo fez, que foram várias. Inclusive tem um aqui já, que é o Samuel Lino. Bora falar sobre isso, Flamengo e suas contratações. Foram várias, eu vou falar de algumas que ainda estão para fechar, mas praticamente fechadas. E o Flamengo, que começou a ter uma crise, né, dentro do Flamengo, com Pedro, com vários outros jogadores, ainda perdeu o Gerson e o Wesley, teve que ir para o mercado somente para tentar afastar a crise, nem por causa que precisava tanto. É claro que a gente precisa, todo mundo precisa. Aí o pessoal deve falar, mas pô, o Flamengo tem o melhor time do Brasil, como é que precisa de jogador? Todo mundo precisa de jogador. A diferença é que uns têm dinheiro para contratar e outros não. O Flamengo tem que aproveitar que tem dinheiro para contratar quantos jogadores puder, né? Acho que é verdade. E a gente contratou o Samuel Lino, inclusive já vou falar do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo jogou mal demais, mas o Samuel Lino entrou e entrou muito bem, gente. Sabe que a ponta esquerda é um problema pro Flamengo já tem um tempo. E olha que tem muitos jogadores. Pra vocês terem noção, quem é o melhor ponta esquerda do nosso time é o Luiz Araújo. E o Luiz Araújo, ele não é ponta esquerda, ele é ponta direita. E eu gosto muito mais dele na ponta direita. Mas ele tava jogando lá quando o Gerson jogava na direita. E eu, sinceramente, não gosto de ter o Luiz Araújo na ponta esquerda, porque perde muito do potencial dele jogando naquela posição. Agora com o Samuel Lino, ele já chegou, entortou o jogador lá do Atlético, eu esqueci o nome dele. E chegou com gás, cara. A gente sabe que a ponta esquerda não é um forte do Flamengo. O Flamengo teve. O BH já não joga muito bem lá, já joga melhor de centroavante. Lá tem outro que joga mais pela direita, joga melhor que centroavante também. É canhoto, né? Então é mais um ponta direita. Aí tem o Cebolinha, que é Cebolinha, né? Cebolinha é uma contratação cara, é um jogador que o Flamengo botou muita expectativa, mas não entregou literalmente nada. O Cebolinha tem uma sequência boa do Flamengo, que foi quando o Tite tava lá, que ele era praticamente o melhor jogador do time. Para mim, quando o Tite chegou, ele era o melhor jogador do time, o time jogava o time do Tite, pra mim. O problema do time do Tite foi Cebolinha, porque o Cebolinha, quando o Cebolinha tava, o time tava acertado, todo o time tava rodando bem, que uma engrenagem. Quando o Cebolinha lesionou, o time perdeu toda a engrenagem do time, e aí começou a depender só de jogar bola no Pedro. O time perdeu toda a estrutura, e era só bola no Pedro, bola no Pedro, bola no Pedro. E aí, com o Cebolinha, depois disso, não voltou mais, lesionou, não conseguiu mais jogar, não tinha jogado antes, e foi o que foi no Flamengo, né? Michael é outro, né, que desde que jogou também não jogou nada, tem tipo 2 jogos de eu acho, no máximo, a estreia dele e uns outros 2 jogos só. O Michael não joga bem pro Flamengo, tá lesionado agora, mas antes de estar lesionado também não era útil. É um jogador que tá só no elenco pra receber salário, ele e o Cebolinha, principalmente o Cebolinha, que é caro. E uma coisa que meu irmão fala, né? O Cebolinha é o Vitinho que não deu certo, sabe? Porque a gente fala, o Vitinho, sei lá o quê, mas o Vitinho jogou 3 vezes mais do que o Cebolinha joga hoje. E o Samuel Lino vem pra ser a esperança do Flamengo nessa posição. Vem com uma pressão enorme por ser a maior contratação da história do Flamengo e vai ser cobrado por isso, para ser um dos melhores jogadores do time, para ser referência de todas essas referências do Flamengo. O bom do Flamengo tem vários jogadores muito bons, então a pressão não cai toda para ele, mas é claro que por ser um jogador tão caro, vai ter pressão em cima dele, vai ser um jogador muito cobrado. Um jogador que eu já gostava do Atlético, me surpreendeu até de ter saído do Atlético voltado do Brasil, mas pro Flamengo. Quem recusa o Flamengo, né? E, tipo, não é, tô falando que tipo, o cara era o David Vinicius Júnior, mas era um bom jogador lá na Europa. E ainda tinha espaço na Europa. Então, eu tô muito curioso pra ver o Samuel Lino jogando. Segunda contratação é ele, Saúl Ñíguez. Ele que é uma promessa já do futebol espanhol desde que estreou. Agora tem 30 anos, já tá mais velho. Dá pra dizer que depois da temporada aqui, da última temporada que o Atlético foi pra final da Champions, ele decaiu muito. Já não tava jogando bem pelo Atlético, foi pro Chelsea, não deu certo. Ia pro Trabzonspor e também não sei se ia dar certo. O Saúl Ñíguez tem muita qualidade, mas a gente não sabe se ele vai dar certo no Flamengo, porque ele é uma incógnita. Não, tem muito tempo que ele não joga bem, mas qualidade ele tem. E eu tô curioso pra saber como é que vai ser, porque se ele jogar o melhor dele, vai ser uma baita contratação, mas se ele não jogar, vai ser uma baita decepção. Um dos jogadores mais hypados por causa da chegada dele, e vai ser muito decepcionante se ele não jogar bem, e tem chance, tá, gente? Não acho que ele é o melhor meia de todos os tempos, não, porque ele tem muita chance que dá errado, tá? Mas eu tô torcendo muito, depois que o já saiu e o Pulgar ainda tá lesionado,
tem uma vaga faltando ali no time que tá muito. O Alan não é o cara certo para essa posição, isso que é verdade. O Alan não é um jogador confiável para a posição. E eu tô curioso com o Saul. Para essa contratação, o Emerson Real, uma reposição, né? Saiu o Egli, foi para Roma e o Emerson Real veio da Milan. Eu tenho minhas ressalvas com o Emerson Real, porque é um cara que eu já gostei, já desgostei. Hoje em dia eu gosto menos do que qualquer coisa. Eu acho que é um jogador muito limitado, mas eu acho que para o Brasil ele vai voar. Teve momentos muito bons na carreira e teve momentos muito ruins também, né? No Tottenham, principalmente. Acho que no Beck foi o auge dele. E, cara, eu acho que vai cumprir bem a posição. Um jogador que corre, um jogador que cruza, um jogador forte fisicamente. E eu acho que tem tudo para dar certo no Flamengo. Então, tô torcendo muito para ele dar certo, para ele poder ter o lateral direito. Agora o Varela vai brigar com ele. O Varela não acho que vai ser fácil assim pro Emerson. Se ele não jogar bem, o Varela vai tomar a posição dele. Mas eu acho que é um jogador que vai deitar aqui no Brasil pro estilo de jogo dele, combina muito com o futebol brasileiro e vai repor muito bem o Wesley na posição. Agora, contra a relação que tá encaminhado, o Carrascal não tem muito o que falar, né, gente? Os dois fazedores de contratação só sei a posição, né, que é um meia destro, que tá aqui, ó, vindo do Dinamo, aqui as últimas partidas dele. Ele tem algumas partidas boas, mas não é um jogador que eu conheço, que eu nunca vi esse cara jogar. Mas como o Flamengo tá ali atrás, eu acredito que seja um bom jogador, mas eu não tenho muito o que eu saber sobre o jogador. Nunca vi nenhuma partida dele, tá, gente? Outro jogador, Lucas Beltrán. Outro que eu não conheço, sei que é um cara mais ofensivo, de posição mais pra frente, atacante. Também nunca vi ele jogar, tá, gente? Eu acho que não é um grande centroavante, não é uma contratação que tá me animando muito. Eu não vi, tipo, nada que mais no jogador. É claro que precisa de um reserva pro Pedro, porque os jogadores que estão lá na posição são muito ruins. Muito ruins. Juninho não dá pra jogar. O Bruno Henrique tem meia perna, que sabe. E o Plata, ele só ajuda na posição. Não é a posição dele, demais cobrar dele nessa posição, por mais que ele ainda venha bem. Nosso melhor centroavante não é o centroavante da nossa reserva. E o Pedro, a gente espera que ele volte logo, que é o melhor centroavante. Não tem nem discussão, né? Mas acho que é isso, gente. Contratações do Flamengo. A gente está esperando bastante o Flamengo, porque tem um elenco muito melhor do que os outros. Mas a gente sabe que só ter um elenco bom não te garante título. A gente tem que jogar bem, a gente tem que entregar e torcer muito pro Felipe Luiz conseguir administrar esse time e a gente conseguir títulos no fim de temporada. Porque o Flamengo vive de títulos. Não importa só ter um time bom, se o time não ganhar, não adianta, cara. Vai ser cobrado, os jogadores vão ser cobrados, o time vai ser cobrado por resultado. A gente sabe que quem torce o Flamengo sabe. A gente cobra mais resultado. Futebol bonito ainda. O torcedor do Flamengo é muito exigente, a gente sabe. O Tite ele entregava resultado, mas não entregava futebol. O Renato Gaúcho entregou muito futebol, mas no fim não entregou títulos, que era o que o time importa. Então também foi criticado. Então a gente sabe que o Flamengo tem uma cobrança muito grande. E agora, com tantas considerações, a pressão pro trabalho vai ser enorme. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de contratações do Flamengo. Espero que você tenha gostado. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, ajuda demais. É isso, valeu, falou e tchau!